Então, dando sequência agora no painel Mercado, lançamento e tendências dos principais players do Brasil e do mundo, eu quero convidar para vir aqui à frente para fazer a sua palestra o Breno Machado, da WDC Networks. Vem para cá, Breno, por favor, tenha bondade. Bom dia, pessoal. Bom dia a todos. Tudo bem com o áudio aí? Estão me ouvindo bem? Beleza, maravilha. Bom, prazer estar aqui com vocês, né, nessa manhã, um público bem seleto aqui de, enfim, integradores, parceiros aí do mercado. Nós somos da WDC Networks, vamos falar um pouquinho aqui hoje para vocês da nossa história, né, apresentar um pouquinho da nossa empresa, falar um pouquinho também das tendências de mercado aí, principalmente uma delas que a gente enxerga aí que vai ter um espaço muito grande de crescimento, tá bom? Então, hoje nós vamos falar aí dos benefícios dos otimizadores de potência em inversores string, tá? Primeiramente, eu vou até passar um pouco rápido por alguns slides, como o nosso tempo é um pouquinho mais corrido, tá? Para apresentar um pouquinho para vocês aí a WDC, né? A WDC hoje é uma empresa líder, né, no mercado de tecnologia as a service, tá? A gente atua aí tanto na parte de soluções para telecomunicações, redes de dados, né, cibersegurança, áudio e vídeo profissional, a parte de energia solar, que é uma nova unidade de negócio da empresa, uma empresa já mais sólida no mercado, mas ainda não tão conhecida na parte de energia solar, tá? E a parte de automação, voltado aí para automação residencial, tá bom? Um pouquinho da nossa trajetória até aqui, né? A empresa que foi fundada em 2003, como vocês podem ver, tá? Então, em 2003, houve a criação da WDC. Em 2013, né, foi criado esse modelo de negócio do qual hoje a gente é líder de mercado, que é o modelo de tecnologia as a service, né, que é a mensalização, a assinatura, a troca do CAPEX pelo OPEX, né, para serviços de tecnologia. Tá? Isso foi criado lá em 2013, quando ainda não se falava muito disso, então um modelo bem disruptivo para a época. Tá? Em 2017, a gente teve a entrada do fundo 2B Capital, que é um fundo de private equity pertencente ao Bradesco, que se tornou sócio da empresa. Tá? Em 2019, né, nós iniciamos nossas operações na Colômbia. Eu vou falar um pouquinho também de como que a gente está espalhado aí nas Américas. Né? Nesse tempo, a empresa foi adquirindo outras distribuidoras no mercado, né, que foi absorvendo essas empresas, e a entrada no mercado de energia solar em 2020. Tá? A gente começou a nossa operação em janeiro de 2020, já estamos aí completando um ano e meio de operação. Tá bom? Então, um pouquinho aqui da nossa distribuição, bem rápido, né? A gente tem uma presença em Miami, com um escritório comercial, um centro de distribuição, warehouse, no Panamá. Né? A gente tem uma estrutura também, a operação na Colômbia. Nós temos centro de distribuição e parte administrativa em Ilhéus e Salvador, na Bahia. Nós temos 3 unidades em São Paulo. Tá? E o nosso centro de distribuição, a nossa unidade Fabril, que fica localizada em Extrema, Minas Gerais. Tá bom? 100% dedicada para a operação de energia solar fotovoltaica. É de lá que nós produzimos todos os nossos geradores fotovoltaicos, armazenamos e enviamos isso para todo o mercado nacional. Tá bom? Um pouquinho da estrutura, rapidamente, são mais de 300 colaboradores, esse número tem crescido bem rápido, né? Espalhado aí em todas essas filiais, todas essas unidades. Tá? As unidades de negócio da empresa, né? Como eu comentei com vocês, a gente tem a unidade de telecom, né? A gente conta com a unidade de soluções em áudio e vídeo profissional, enterprise, são projetos corporativos, né? Geração de demanda, grandes projetos, grandes contas, tá bom? E a unidade de negócio mais recente, que é o nosso foco aqui de energia solar fotovoltaica. Tá? Então, falando um pouquinho da unidade de negócios de energia solar fotovoltaica, a gente conta aí com soluções dos geradores fotovoltaicos, né? Os geradores fotovoltaicos que vocês já conhecem no mercado, então, com todas as soluções de módulos, inversores, string box, estruturas, enfim, cabeamento, a gente traz para o nosso portfólio também, tá, a parte dos sistemas off-grid, tá, que é uma novidade. Então, a gente conta também com baterias de lítio no nosso portfólio, com inversores off-grid, inversores carregadores, né, controladores de carga. E aqui vocês podem ver abaixo, né, ali os nossos principais parceiros aí. A WDC preza muito pelas parcerias, escolhidos a dedo para trabalhar com a gente. Como vocês podem ver, são grandes players do mercado mundial e nacional, todos aí líderes em seus respectivos mercados, tá bom? E por que, né, a WDC? Né? O pessoal pergunta muito isso. Hoje a gente vê
que tem uma gama e um leque de opções de distribuidores no mercado, né? Isso, inclusive, é muito bom para o mercado como um todo, né? Gera competitividade, gera um benefício para todo o mercado. Mas a WDC, como eu citei lá atrás, ela já vem desde 2003 focada no mercado de distribuição, né? Ela tem isso em seu DNA. Então, a gente já vem com esse know-how, com essa expertise de mais de 18 anos de mercado na parte de distribuição, uma eficiência operacional muito grande, muita experiência em logística, e isso nos ajuda muito na operação de energia solar. A gente conta com um corpo técnico altamente qualificado, tá? Com engenheiros, com especialistas em energia solar fotovoltaica, tá? Tanto na parte de pré-vendas, de suporte técnico, na parte de engenharia, de dimensionamento. Então, a gente preza muito por ajudar os clientes, não só comercialmente, mas também tecnicamente, às vezes em um projeto desafiador, algum projeto maior. A WDC está sempre suportando, do ponto de vista de engenharia, também esses nossos parceiros. Tá? Um atendimento muito personalizado e principalmente muito humanizado, né? A gente fala muito disso dentro da companhia, tá? Porque aqui na WDC a gente vai estar sempre falando pessoas com pessoas, né? Não necessariamente uma plataforma, um simulador. Então isso é muito importante. Sempre você vai sempre ter uma pessoa para resolver o seu problema. Tá? A nossa presença, né, em todo o território nacional, como comentei com vocês, tá? As melhores tecnologias do mercado e os produtos de alta qualidade, como vocês puderam ver ali nos nossos principais fabricantes que a gente trabalha atualmente. Tá bom? Bom, e aí, a gente, aqui no fórum, é um prazer para a gente trazer uma novidade do mercado, né, uma parceria recentemente formada aí pela WDC, que é justamente a WDC se tornando aí um distribuidor oficial das soluções da Huawei Fusion Solar no Brasil. Tá? Então, todos os equipamentos do portfólio, todas as soluções da Huawei, da unidade de negócio, da divisão Fusion Solar no Brasil, a WDC se torna um distribuidor oficial e vocês podem encontrar esses equipamentos em nosso portfólio. Tá? A gente está falando aqui da linha residencial, né, com inversores monofásicos. A gente tem a bateria Luna, que é a bateria de lítio inteligente, né, os otimizadores, que a gente vai falar um pouquinho mais no detalhe aqui nessa apresentação. Tá? A parte comercial e industrial também muito importante. Né? Aí a gente está falando de inversores já de potências um pouco maiores, trifásicos, ali, saído 220 e 380, e a parte de utility scale, né, usinas de maior porte. Tá? Nessa parte a gente tem aí inversores com saídas em 800 volts para projetos de usinas de maior porte. Tá bom? Bom, vamos entrar então rapidamente aqui no tema da nossa apresentação, que a gente vê, né, principalmente para os inversores monofásicos, né, a gente vê isso como uma tendência de mercado. Existe uma diferenciação muito grande entre a aplicabilidade dos microinversores, dos inversores string. Né? Do nosso ponto de vista, a gente acha que há mercado para ambas as soluções, são aplicações diferentes, mas como na WDC a gente trabalha hoje com os inversores string, né, a gente vê que uma excelente opção para os sistemas, principalmente residenciais, é a utilização dos otimizadores de potência. Tá? Aqui a gente falando um pouquinho do Sun 2000, que é um otimizador de 450 watts. Tá? Quais são seus principais benefícios? Né? Primeiro deles é o monitoramento ali que você vai ter a nível de módulo. Tá? Então, módulo a módulo, você consegue monitorar, né, como vai estar a sua instalação, como está a geração, como está a performance, a corrente, tensão de módulo a módulo. Tá? O desligamento rápido, isso é muito importante, pessoal. É o Fast Shutdown ou o Rapid Shutdown. Né? Inclusive, é uma norma de segurança que é exigida em instalações residenciais nos Estados Unidos, por exemplo. Né? A gente acredita que é uma tendência que o nosso mercado também adote isso. Tá? Então, todas as instalações devem ter o desligamento rápido, né? O Fast Shutdown, que é um sistema de segurança muito importante. Tá bom? O design de string longa, nós vamos falar um pouquinho, que isso também é muito interessante nos sistemas residenciais, né, onde você às vezes precisa superdimensionar um pouco o sistema, né, e ter uma relação corrente contínua, corrente alternada maior, ou seja, ter um oversize e um overload um pouco maior. Então a gente vai trazer um estudo de caso rápido aqui para vocês entenderem como que é possível colocar ali mais painéis em série na mesma string com a utilização dos otimizadores. Tá bom?
Comissionamento através do reconhecimento de imagem, né, com layout físico. Isso também é bem interessante para ganhar tempo e agilidade no comissionamento dos sistemas. E aqui a gente tem uma imagem, né, vocês podem ver, essa imagem está em escala real, né, proporção real. Então, é um otimizador bem compacto. Ele tem, inclusive, cerca de 50%, ele mede aí cerca de 50% menos do que os seus principais concorrentes do mercado. Tá? Então, bem compacto e bem de fácil instalação. Tá? Esses otimizadores, eles têm uma função chamada pinpoint. Essa função ela serve para o monitoramento, né, módulo a módulo, mas não só o monitoramento de como está a eficiência, como está a geração, como está a performance desse módulo. O monitoramento também para a detecção de falhas, né, de anomalias, como, por exemplo, um arco elétrico. Tá? Então, isso é muito importante, porque muitas vezes, para você detectar um arco elétrico que está acontecendo em um painel solar, por exemplo, você leva horas, né? Você precisa de analisar em loco essa instalação, fazer uma análise em todos os painéis, e com essa função pinpoint, né, você tem uma economia de tempo, você tem uma economia de custo, e você vê ali na palma da sua mão, né, o aplicativo ele te indica qual painel está com essa anomalia, com esse problema, para você atuar diretamente naquele módulo fotovoltaico. Tá? Então, é uma função também muito interessante e os integradores gostam bastante disso, principalmente na hora que se tem algum problema ali na parte de OEM, na parte de operação e manutenção do sistema. Bom, as principais limitações, né, que a gente coloca aqui dos inversores string tradicional sem os otimizadores, né, é justamente a questão dos cenários aí convencionais de mismatch. Né? Então, hoje a gente sabe que, principalmente em sistemas residenciais de menor porte, né, a gente tem nuvem, a gente tem sombreamento por chaminé, por poste, poeira, árvores, enfim, N obstáculos que podem causar ali um sombreamento e, consequentemente, uma redução da eficiência do sistema. Né? Então, no cenário aqui da direita, nessa imagem da direita, vocês veem que apenas um módulo da string sombreado ele vai afetar a performance e a eficiência de todos os demais módulos que estão conectados em série. Tá? E o que o pessoal costuma fazer, né, na grande maioria dos casos? Se você tem um telhado ali com uma área muito sombreada, né, com uma área que vai ter um sombreamento por boa parte do dia, o pessoal acaba não utilizando essa área, né, porque o custo-benefício não é nada atrativo. Né? Com o otimizador de potência, a gente não tem problema e consegue reduzir bastante esse problema, esse prejuízo. Tá bom? Bom, aqui um exemplo, né, os módulos ali sem otimizadores, como que seria essa perda de potência. Tá? Então, aqui bem rápido, para não estourar muito o tempo, né, no primeiro caso, à esquerda, né, na primeira imagem, a gente tem ali uma string com 10 painéis em série. Tá? Cada painel está gerando ali cerca de 282 watts de potência. Tá? E a gente tem aí, nesse caso, sem nenhum tipo de sombreamento, sem nenhum tipo de intervenção, eles estão na sua potência máxima. A gente está falando de um total de 2,82 kW de potência. Tá? Se você tem esses painéis sem os otimizadores, pelo menos um dos painéis dessa string, né, nesse exemplo, por exemplo, um dos painéis sombreado, a gente vê uma redução drástica na tensão. Né? A gente passa ali de 32 volts mais ou menos para 15, né? E a potência desse painel sombreado, né, que é esse primeiro painel aqui da string, ela cai drasticamente ali para 125 watts. Tá? Acaba interferindo também, infelizmente, nos demais painéis que estão conectados em série nessa string. Tá bom? Então, com isso, a gente tem uma redução de potência, a gente cai para 2,56 kW de potência. Tá? Agora, como que seria isso com os módulos ali, com full otimizadores? Né? Então, todos os módulos dessa string com os otimizadores, como que seria isso? Né? A gente vai ter, nesse caso, né, no primeiro caso, que a gente não tem nenhum tipo de sombreamento, o otimizador ele opera no modo bypass, então ele simplesmente não vai precisar atuar. Se a gente tiver algum tipo de sombreamento, como no segundo caso aqui, tá? Ele vai trabalhar no modo booking. Tá? Então, o inversor ele adapta a tensão de entrada para a tensão de saída do otimizador na string. Então, com isso, a gente não tem o prejuízo em toda a string. Né? A gente tem o prejuízo, claro, naquele painel que está sendo sombreado, mas não afeta tão drasticamente os demais painéis da mesma série, da mesma string. Tá bom? Então, com isso, a gente tem uma redução dessa perda de potência. A gente cai
para 2,66, né? Então, aqui a gente falando, né, pessoal, de uma string com 10 painéis e um painel sombreado, né? Se a gente aumenta a escala disso, o prejuízo é muito maior, né? Se a gente tem mais painéis sombreados, por exemplo, tá? Então, falando um pouquinho do design de string longa, né? Como que funciona esse design de string longa? O que é? O nome já fala, né? O nome já explica o que é isso, né? É justamente você conseguir colocar mais painéis fotovoltaicos na mesma série, né? Na mesma string, tá? E por que isso é necessário? Principalmente em sistemas residenciais, aí como o da foto, né? Às vezes você tem uma área ali muito sombreada, você tem várias orientações, a performance do sistema é mais baixa, você consegue colocar mais painéis fotovoltaicos naquele mesmo inversor para ter uma eficiência maior de geração, tá? Então, nesse caso, a gente consegue atingir aí um fator de dimensionamento, um FDI, né, fator de dimensionamento do inversor, de até 200%. Tá? Bom, aqui vou entrar no estudo de caso rapidinho para a gente caminhar para o final, pessoal. A gente tem aqui um estudo de caso para a gente ver como que seria esse cálculo, né, da string longa, né, como que você consegue colocar mais painéis na mesma string. Tá? Então, aqui a gente tem as informações do datasheet à esquerda de um inversor de 5 kW, que ele aceita ali 600 volts por entrada. Tá? Embaixo, a gente pode ver o recorte do datasheet de um painel solar, né, de 330 watts. E aqui a gente, como que geralmente se calcula, né, a quantidade de painéis que você vai conseguir colocar numa string. Né? O pessoal pega a tensão máxima de entrada do inversor e divide pelo VOC, né, pela tensão de circuito aberto do painel. Tá? Só que o pessoal muitas vezes esquece de calcular o VOC recalculado, corrigido, né, porque o datasheet do painel ele considera as informações em Standard Test Conditions. Né, então, são as condições padrões de teste, que nesse caso aqui são 25 graus. A sua instalação, muitas vezes, ela atinge temperaturas menores que 25 graus. Então, a gente precisa de pegar esse delta, né, que é considerado a diferença dos 25 graus do datasheet, para, nesse caso, desse exemplo, 8 graus. Né, então, a gente está falando de um delta de 17 graus, para chegar ao VOC recalculado. Então, o VOC ele não vai ser 46,1, como vocês podem ver. A imagem está um pouquinho ruim, mas ele não vai ser 46,1. Né, ele vai ser um VOC recalculado de 48,68. Então, nesse caso aqui, a gente conseguiria colocar 12 painéis por string, tá bom? 24 painéis nesse inversor. Com a utilização do otimizador de potência, né, a gente tem aqui o datasheet, tá? À direita, o datasheet do otimizador de potência, é uma máxima potência de 5.000 watts. Tá? 5.000 watts, a gente finalizando isso em 330 watts por painel, a gente consegue colocar 15 e não 12. Tá? E nesse caso aqui, 2 strings, a gente consegue colocar 30 painéis no inversor. Tá? Então, um resumo rápido, né, porque a gente finalizar aqui que o tempo está acabando. A gente, no primeiro caso, sem otimizador, a gente teria um fator de dimensionamento de 1,58. Com o otimizador, o mesmo inversor, a gente tem um fator de dimensionamento de 1,98. Né? Então, a gente tem ali 58% contra 98%. Tá? Então, é muito interessante utilizar o otimizador justamente para isso, para a gente conseguir sobrecarregar mais o inversor e ter uma entrega maior de energia na saída. Tá? E aqui, só para finalizar, o último slide, prometo que já esgotei um pouquinho o tempo aqui, a gente trouxe alguns dos principais diferenciais dos inversores da Huawei. Né? A gente falou hoje aqui para vocês um pouquinho com foco maior nos otimizadores, que a gente acredita que é uma tendência, né, para o mercado dos inversores de string monofásicos, principalmente, tá? Mas a gente tem outros diferenciais, como resfriamento natural, a detecção de arco elétrico, que é super importante. Né? Vocês já sabem, né? Para detectar um arco elétrico em um sistema é muito complicado, requer muito tempo e muito esforço, e os inversores já têm esse sistema implementado. Né? O PYD Recovery, que também é super interessante, né? O PYD, que é o potencial induzido de degradação, que é um fenômeno que vai afetando os módulos, né, ao passar dos anos, e vai diminuindo a eficiência desses módulos com o passar dos anos. Tá? E o diagnóstico de curva IV, que é também muito interessante. Nesse exemplo, a gente está falando de uma planta de 100 mega, mas isso se aplica também à geração distribuída para plantas de 1 mega, 2, 3, 4, até 5 mega. Tá?
que vocês sabem que é bem complicado, né? Quem já fez isso, né, em campo sabe que é bem complicado você levantar uma curva e ver, né? Você tem que usar equipamentos específicos, você tem que fazer string por string, e esse inversor ele já tem compatibilidade via software, ele te entrega a curva IV de todas as strings da sua usina em um tempo aí muito baixo, tá bom? Isso é muito interessante também do ponto de vista de custo de OEM e manutenção de uma usina de grande porte, tá bom? Então, acho que é isso, pessoal, que eu queria passar para vocês. Fica aqui o nosso agradecimento. Estamos à disposição aí, vamos estar aqui no evento, enfim, nesses 2 dias, estamos à disposição para tirar as dúvidas e entrar em contato aí com vocês. Muito obrigado. Nosso muito obrigado ao Breno Machado, da WDC Networks.